Você acompanha o programa Ciência e Espiritualidade. Hoje estamos falando sobre alergia e medicina antroposófica com o Dr. Ricardo Gelman. Bom, Dr. Ricardo, no nosso intervalo a gente conversou um pouquinho sobre um conceito, de pés frios, cabeça quente. Como que funciona isso? Então, se a gente considerar que nosso sistema neurosensorial ele tem que estar frio, a gente tem que estar com a cabeça fria, e nosso metabolismo deve ser quente, essa é uma grande dica para todos. Se ao final desse programa vocês puderem aprender isso, a manter o pé quente e a cabeça fria, isso já vale muito. Mas a questão é assim, se a gente entrar um pouquinho na ciência, já que esse tema trata de ciência, tem um estudo muito interessante feito na Noruega, comparando crianças usuárias de uma pedagogia antroposófica, que é a pedagogia Waldorf, com crianças de uma pedagogia tradicional, em termos de incidência de alergia. O que se observou? Que crianças dessa pedagogia Waldorf têm 50% menos de alergia do que a outra escola, comparando escolas com o mesmo nível socioeconômico, com a mesma genética de populações entre as duas escolas, ou seja, o que foi encontrado de diferente? Que as crianças Waldorf, que são dessa pedagogia antroposófica, usam menos anti-inflamatórios, menos antitérmicos, menos antibiótico e têm uma alimentação mais natural, mais orgânica. Essa foi a diferença fundamental. A gente pode dizer que essas crianças estão menos expostas a agressores, agentes que podem agredir a saúde, certo? Exatamente, mas assim, a gente está falando agora de agressores Agressores químicos, no caso, agressores químicos, que a gente chama isso de iatrogenia, que é a doença causada pelo médico, que é a terceira causa de morte nos Estados Unidos. E a gente sabe, por exemplo, que crianças que são atendidas em pronto-socorro tomam muito mais antibiótico do que deveriam. Tanto isso é verdade que tem um hospital aqui em São Paulo que começou a detectar vírus e bactérias na garganta de crianças com febre e depois desse protocolo caiu 70% a indicação de antibióticos. Esse hospital é um dos melhores hospitais de São Paulo. Então, assim, o uso de anti-inflamatório ele esfria o metabolismo. Uma criança que não deveria ter esse uso excessivo. Então, por um lado, o anti-inflamatório tem um efeito sintomático, mas por outro lado, ele debilita o sistema imunológico, torna-o mais frio e mais sujeito à alergia. O processo de doença fria, crônica, é típica do adulto e não da criança. A gente está cada vez mais assistindo diminuição de doenças infecciosas nos países civilizados, e o Brasil está se tornando um deles, e aumento de alergia, porque as pessoas estão cada vez mais voltadas para atividade de cabeça, sensorial, estudar, e estão menos voltadas para o seu corpo. Então a alergia vem trazer esse ensinamento de que a gente, à medida que vai se desenvolvendo a nossa consciência, a gente não pode esquecer de nosso corpo. Nosso corpo significa caminhar, fazer esporte, respirar profundamente, tudo isso. Isso é fundamental na cura da alergia. Certo. Porque às vezes uma pessoa alérgica tem uma alergia que sei lá, ao frio, por exemplo, ou a perfume, às vezes umas pessoas desenvolvem essa alergia e outras vezes, no mesmo contexto, ela não desenvolve. Por que tem este adoecer ou não adoecer perante o mesmo agente que pode desencadear a alergia? Porque, na verdade, o sistema imunológico ele é muito plástico, muito dinâmico. Ele é o veículo direto da nossa individualidade. Se a gente quiser olhar a espiritualidade em termos orgânicos, a gente tem que olhar o sistema imunológico. Ele que diferencia o self do não self, ou seja, que traz a nossa identidade. Se um dia eu estou mais centrado, e centrado significa estar com o pé quente, estar digerindo direito, eu estou ancorado no meu corpo até o fim, eu posso me expor a uma substância e não ter crise alérgica. Se outro dia eu dormir mal, acordo no dia seguinte totalmente desencaixado do meu corpo, mais vulnerável, eu posso me expor a uma substância e ter uma reação alérgica. Então muda. Tem uma síndrome chamada síndrome da personalidade múltipla, que é uma doença psiquiátrica, que a pessoa cada hora está numa personalidade diferente. Foi feito testes alérgicos nessas pessoas quando estão com uma personalidade, com outra, e a reação alérgica deu diferente, mostrando exatamente o que eu falei, que nosso sistema imunológico ele não é fixo, ele é mutável. Um dia você pode ser alérgico a 227 substâncias, outro dia a uma substância só. Agora, eu acho que assim, é muito importante a gente encarar a alergia como uma doença da época, é uma doença muito comum que vai aumentar cada vez mais, junto às doenças autoimunes e o câncer, e poder enfocar
essa questão de poder estimular o sistema imunológico. Infelizmente, na nossa medicina convencional, na alopatia, a gente não tem praticamente nenhum remédio para aumentar a imunidade. A gente tem o Leucogen, que é um extrato de timo, que em 50% dos pacientes piora a imunidade. A gente tem o Granuloquine, que aumenta a imunidade em pacientes com câncer, mas dá febre. A gente tem interferon, que é usado em doenças graves. Agora, para o dia a dia, a gente não tem muitos remédios para aumentar a imunidade. A medicina antroposófica, por outro lado, usa a alopatia quando precisa. Em crise de asma, por exemplo, a gente usa inalação com Berotec muitas vezes, mas antes a gente vai usar o arsênico álbum D30 em crise alérgica, e a gente vai sempre trabalhar com a modulação do sistema imunológico. Certo. Bom, doutor Ricardo, a gente está quase chegando ao final. Diz para o público de casa que quer saber um pouco mais sobre medicina antroposófica ou entrar em contato com você, como que a pessoa pode proceder? Então, a medicina antroposófica é organizada pela Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, a BMA, cujo site é bmanacional.com.br e o telefone é 5687-3030. Bom, doutor Ricardo, uma pena, nosso bloco de entrevistas chegou aqui ao final. Mas você que está em casa já sabe, para entrar em contato com o nosso programa, basta escrever um e-mail. Nosso e-mail é cienciaespiritualidade@tvmundomaior.com.br. Décio, é com você. Muito obrigado, Giovana. Nós podemos dizer que uma resposta alérgica é uma resposta exagerada do nosso sistema imunológico a determinado anticorpo. Assim como as doenças reumáticas, de uma maneira geral, como as artrites reumatoides, o lúpus, são também reações distônicas do nosso sistema imunológico que acabam por agredir o nosso próprio corpo. O outro lado da moeda é quando essa reação imunológica é deficiente, o que acontece, e todos nós conhecemos bem, com a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, em que um vírus acaba provocando uma deficiência importante da nossa imunologia e isso abre as portas para uma série de agentes que acabam provocando infecções, às vezes até provocando a morte. Não é desejável uma reação exagerada, como não é desejável uma reação fraca. O nosso sistema imunológico, ele é modulado, as suas respostas são moduladas pelas nossas emoções, pelo aquilo que nós acreditamos, pelo aquilo que nós sentimos. E isso é uma coisa que já vem sendo dita há muito tempo, desde Hipócrates, que aquilo que nós sentimos determina a nossa saúde, mas que agora, nos nossos tempos, vem sendo cada vez mais confirmado por pesquisas muito sérias, como por exemplo a doutora Candace Pert, que em seu livro As Moléculas da Emoção nos conta que os peptídeos, os hormônios, os neurotransmissores, eles falam às células aquilo que vai em nossas mentes, eles levam as emoções até as nossas células e essas células respondem de acordo com essas emoções. Ela fala da regulação da nossa imunidade a partir daquilo que sentimos. O Dr. Kazuo Murakami, que recebeu prêmios por ter descoberto os genes decodificadores da renina, um importante hormônio produzido pelos rins, ele em seu livro O Código Divino, ele fala que nós somos capazes de ligar ou desligar os nossos genes a partir das nossas emoções. E o Dr. Bruce Lipton, em seu livro A Biologia da Crença, traz a mesma informação, como nossas emoções regulam o funcionamento das nossas células. Diante de tantas evidências, é irresistível nós recorrermos ao Espiritismo, em que ele nos ensina que aquilo que fazemos, aquilo que sentimos, aquilo que experimentamos nos nossos corações, acaba se refletindo também no nosso corpo físico. Espero que você tenha gostado desse Ciência e Espiritualidade de hoje. Espero poder contar com a sua presença no nosso próximo programa. Muito obrigado e até a próxima.